Oi gente, eu sou a Sara do canal Milady Sara e hoje eu vim aqui pra falar de Shiki Oriori, O Sabor da Juventude, novo anime da Netflix. Anime original Netflix, Shiki Oriori é uma coprodução sino-japonesa feita pelo estúdio Comics Way Films, o mesmo estúdio responsável por Kimi no Na wa, ou Your Name, como você preferir, essa joia que foi esse filme. Mas isso não significa que o filme seja cópia de Your Name ou tenha qualquer relação com ele. O filme é composto por 3 histórias antológicas, ou seja, sem ligação entre si, ambientadas na China. São 3 histórias bem diferentes, cada uma escrita e dirigida por um diretor diferente. 2 chineses e 1 japonês. E são eles Xiao Xin-yi, Hao-ling Lee e Yoshitaka Takeshi, que foi diretor de computação gráfica em Your Name, então ele já tinha trabalhado com o estúdio antes. As histórias dirigidas pelo Yi e pelo Lee se passam nas cidades natais deles, então daí você tira o envolvimento pessoal que eles tiveram com esse filme. Eu assisti o filme no áudio original em japonês e depois reassisti algumas partes na dublagem em português. E tanto a voz original como a dublagem estão muito boas. Eu reconheci algumas vozes em japonês que eu já conhecia de outros animes que eu assisti. E aí em português também tem bons profissionais, grandes nomes, como o meu querido Marcelo Campos. E a adaptação das falas para o português também foi muito boa, especialmente um poema que tem no final. Eles mantiveram algumas palavras e conseguiram preservar o sentido do poema. Visualmente o filme é lindo, muito lindo mesmo. Os cenários super preenchidos, detalhados, as cores e tudo mais. A qualidade da animação também é muito boa. No começo tem um food porn, que, pra quem não sabe, são essas cenas em que a comida é mostrada bem devagar, de forma bem detalhada, pra tipo mostrar a suculência, enfim, mostrar a beleza da comida, como ela tá gostosa, essas coisas. E assim, esse momento é muito bem feito, bem detalhado, digno de animes focados em culinária e bem parecido com o que eles fazem no estúdio Ghibli. O filme é muito sutil e sensível, então basicamente tudo nele vai ser bem sutil e sensível. A fotografia, a música, tudo pra tornar os momentos em cena mais fortes pra gente. Mas bom, Shiki Oriori explora muito lembranças, passado e nostalgia. Todas as histórias têm flashbacks e todas têm reflexões bem profundas, bem maduras. A primeira história se chama O Macarrão de Arroz, é dirigido por Xiao Xin-yi. 99% da história se passa em Wuhan, que é a cidade onde o protagonista cresceu. Esse segmento do Macarrão de Arroz, ele se preocupa muito com a arte da história e é nele que tem o food porn que eu falei. É também o segmento mais introspectivo, assim, quase não tem diálogos, porque é só o protagonista com as memórias dele, que é o Xiao Ming, que é um cara bem melancólico, bem poético. E a história basicamente é ele lembrando da infância e da juventude dele em Wuhan, em que ele costumava comer uma comida chamada macarrão bifum com a avó dele, e esse macarrão marcou vários momentos da vida dele. E na verdade marca até hoje, ele tem uma memória afetiva muito forte com esse macarrão, com essa comida. As cenas da comida são incríveis, dá fome, dá água na boca. E a narração super sensível do Xiao Ming te deixa sentir toda essa saudade que ele sente, consegue transmitir muito bem isso. Você consegue entender perfeitamente a importância desse prato, dessa comida para esse personagem. A segunda história se chama Nosso Pequeno Desfile de Moda, é dirigida pelo Yoshitaka Takeshi. Esse segmento se preocupa mais com o som, com o áudio. Ele ainda traz um pouquinho da comida do anterior, assim, no começo, em alguns momentos, mas é uma história totalmente diferente. É sobre a Yilin, que é uma modelo que ela já modela há um tempo, né? Ela fala que tem acho que 25 anos, e ela tá começando a sentir que o tempo dela modelar tá chegando ao fim. Ela não se sente mais tão bonita, ela acha que a beleza dela tá indo embora. Tem uma nova modelo na agência dela que começa a se destacar também. E enquanto essa menina tá surgindo, ela sente que os holofotes estão se afastando dela. E em paralelo a isso, ela tenta se conectar afetivamente com a Lulu, que é a irmã dela. Porque as duas passaram muito tempo separadas, porque os pais das duas faleceram e elas passaram muito tempo separadas, até que a Yilin chamou a Lulu pra morar com ela. Isso faz muito pouco tempo. E elas não se comunicam, tem assim trabalha muito em comunicabilidade nesse segmento, né? A Lulu, ela é estilista amadora, e a Yilin não faz nem ideia.
ela não deixa a Lulu entrar afetivamente na vida dela. Assim, ela sempre dá uma empurrada de volta. E aí a história vai girar em torno da relação delas duas e de como a Eileen se sente com relação a ela mesma. Eu gosto muito como nesse segmento eles tratam da ditadura da beleza de um modo bem delicado, não precisa pegar pesado, tudo fica muito facilmente entendido e você consegue sentir bem as frustrações da Eileen. E a história final se chama Amor em Xangai, que é dirigida por Hao-Lin Lee. Aqui existe uma preocupação maior com a história. A história é o ponto principal aqui. E ela lembra levemente Your Name. Aqui o protagonista é o Lee Moore, é tipo um arquiteto recém-formado que acabou de se mudar da casa dos pais. E na mudança ele encontrou uma fita. Sabe aquelas fitas? Eu acho que não é cassete o nome, é aquelas só de áudio. Acho que muita gente hoje não conhece isso. Mas ele encontra essa fita. E a história dessa fita é basicamente que, na adolescência dele, em Shikumen, que é como se fosse um bairro, um distrito de Xangai, algo assim, ele e uma amiga, por quem ele era apaixonado, ela também era apaixonada por ele, eles tinham conversas secretas por essas fitas. Tipo, ele gravava a voz dele falando algo, aí ele entregava a fita pra ela. Ela ouvia, gravava a resposta dela depois da pergunta dele, devolvia a fita pra ele. E assim ia. Eles tinham essas conversas secretas. Mas o que é que aconteceu? Ele, preocupado com passar no vestibular e tal, de novo, passar no vestibular, ele é recém-formado. Ele, preocupado em passar no vestibular, ele nunca ouviu a última coisa gravada naquela fita. E nesse momento da mudança é que ele percebe que ele nunca ouviu o que tinha gravado por último na fita. E ele não tem um toca-fitas, então ele vai atrás de tentar ouvir, de conseguir ouvir o que é que tem ali. A história é muito fofa e eu acho legal que, de novo, aqui traz um pouquinho da história anterior, esse da incomunicabilidade, que os personagens, eles conversam, eles se comunicam sem se comunicar. Eles se falam, eles têm essas conversas particulares, eles são melhores amigos, mas muita coisa que eles têm presa dentro deles, coisas realmente importantes de se falar pro outro, eles não falam. Eles se escondem, eles guardam e deixam lá guardado, e isso acaba se revelando o grande erro deles. Também são trabalhados uns problemas familiares e sociais um pouquinho mais sérios, assim como na história anterior, de modo bem delicado, mas que tornam esse segmento, essa história final, a mais poderosa, por assim dizer, ajuda a contribuir para deixá-la mais poder comparada às outras duas. E tem a cena pós-crédito em que as histórias se interligam. Eu falei que é uma antologia, mas tem essa cena pós-crédito, você for assistir, não tira assim que acabar, em que eles vão todos estar nesse aeroporto, que o aeroporto é tipo a nova estação de trem, assim, né? O cinema é o novo lugar de seguir em frente. A nova metáfora para o seguir adiante é o aeroporto, né? É mais pra dizer que as histórias se ligam em algum momento. Mas se eles realmente quisessem que as histórias se entrelaçassem, elas se entrelaçariam, né? Então é só mais um fanservice essa cena pós-crédito. Pontos fracos, sendo bem sincero, eu acho que cada segmento daria um ótimo longa-metragem. Um filme só deles. E em alguns momentos eu sinto que, tipo, o pessoal que tá fazendo também sente isso, sabe? Eu sinto que eles também querem desenvolver mais aqueles personagens, aquelas histórias. Tipo, quem é o Xiaomin além de um cara bem poético que sente saudade de comer macarrão bifum com a avó? Eu não sei. Isso basta pra história que é contada, mas a gente sente vontade demais. Pontos fortes. As histórias são muito reais e é muito fácil se envolver com elas. Os temas delas são coisas que marcam a vida de todo mundo de diferentes maneiras. Comida, família e amor. Então é muito fácil a gente ser tocado pelas histórias. Referências, a comida em referência ao Estúdio Ghibli com certeza não foi coincidência, provavelmente foi uma homenagem. E segundo a crítica que eu li de um site chamado Volts, Shikiorori também faz referência a 5 cm por segundo, que é outro longa do Makoto Shinkai, que é o cara que fez Your Name. Concluindo, o filme é tocante, é lindo, você se apaixona pelos personagens, eu acho que cada curto mereceria ter um longa-metragem próprio pra gente se apaixonar mais ainda por esses personagens. E como eu li no Roots também, o filme acaba servindo como anime turismo, promovendo a cidade chinesa em que eles passam quase como uma propaganda turística. O que é muito legal, porque também acaba apresentando pra gente a comida, a moda e a arquitetura da China. 立ち止まっていた昨日もこの胸に記して歩き出すその足音が続いていくきっと明日も No mais é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e seguir o Cultura da Ação em todas as redes sociais. E claro, conhecer o meu canal Milady Sara, que vai estar aqui na descrição.